amigos da TV Comunitária Canal 6 da NET do Rio de Janeiro. Estamos começando agora o nosso programa Encontro com a Justiça. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Tiago Bottino, coordenador da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, uma figura das mais luminosas do direito penal brasileiro. E hoje nosso programa está com estrelas das mais brilhantes. Gilce Campos, nossa querida Gilce Campos, que nos dá a alegria de participar hoje como debatedora deste programa. Cláudia Cataldi, esta amiga maravilhosa, jornalista do jornal O Fluminense, que nos honra com a sua presença e nos vai abrilhantar o nosso programa de hoje, e o debatedor, desembargador João Batista Damasceno. Então, boa noite a todos. Boa noite, Gilce. Que alegria ter você aqui hoje, Gilce. É um presente você para o nosso programa Encontro com a Justiça. Boa noite. Boa noite. Presente é a sua presença. Esse é o presente que eu recebo de te ver aqui, porque a carência do Brasil hoje não tem nada a ver com dinheiro, desembargador. Dinheiro é detalhe, é crise financeira, crise de caminhoneiro, isso é o final. A grande crise é a falta de convivência com esse rapaz que você traz no seu programa. Quem é esse rapaz jovem, bonito e que você coloca numa posição e partindo de você, sabe, você fica encantada. Claudinha Cataldi, que alegria. Nós já estivemos juntos em tantas jornadas nas rádios por aí e agora na TV, porque o nosso telespectador tem que ver essa beleza de mulher que você é, além de inteligente debatedora. Obrigado pela sua presença, Claudinha. Prazer todo meu, queridíssimo desembargador Ciro Damasceno, Tiago, Gilce, querida, linda, maravilhosa. Você sabe, eu, como você já disse, né, já estivemos juntos em tantas coisas, sou sua fã de longa data e te vejo como esse guerreiro, né, essa pessoa que tem a coragem. Você tem uma coragem de poucos, então estou aqui dando meu testemunho também a você que está em casa, nos assiste. Obrigada pela audiência, né? E vamos seguir juntos, porque o Ciro é um oráculo, né? Então eu estou aqui rendendo as minhas homenagens. Tiago, vai ser um prazer a gente passar esse tempo juntos, né, Damasceno? Estamos sentindo falta do nosso poeta hoje. O poeta não está presente, que ele está lá a serviço em Recife. Salve Recife, nossos telespectadores aí de Recife que nos acompanhem aqui pelo Canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Boa noite, meu companheiro de guerras, João Batista Damasceno. Boa noite, Ciro. Um prazer muito grande estar aqui com você mais esse programa, recebendo aqui o professor Dr. Tiago Bottino, né, e hoje aqui com a Gilce, com a Cláudia Cataldi, né, e eu estou aqui ansioso para ouvir o Dr. Tiago, né, sobre, né, essas problemáticas, né, do momento atual, envolvendo sobretudo, né, o direito penal, nesse momento sobretudo de escalada, né, do Estado policial. Pois é, então boa noite, professor Tiago Bottino, obrigado pela sua presença aqui. Vamos começar logo tratando desse tema. O direito penal é uma ferramenta de exclusão social ou é uma ferramenta de justiça social? Como é que você vê o direito penal na atualidade, professor? Boa noite, Ciro. Boa noite, Gilce. Boa noite, Cláudia. Boa noite, João Batista. Boa noite a todos os telespectadores. O direito penal pode ser usado de formas diferentes. Ele pode ser um grande instrumento de exclusão. A partir do momento em que você cria determinados crimes, direciona o direito penal para um público específico. E você vê isso claramente no Brasil, como em outros países também. Acho que um dos exemplos mais claros é quando você compara penas para crimes, como furto, que é um crime sem violência, que é um crime sem ameaça. Você vê penas altíssimas e aí você compara com outros crimes que normalmente estão associados a um outro público, e você consegue perceber como que o direito penal pode ser usado para excluir essas pessoas. Nos Estados Unidos isso fica muito mais claro com um viés que não é só apenas social, mas é um viés racial também. Então, nos Estados Unidos é muito comum a crítica ao direito penal, na medida em que
dependendo do tipo de droga que a pessoa é encontrada, que é encontrado com a pessoa, a pena varia muitíssimo. Então, crack e cocaína, que são substâncias químicas idênticas, é a mesma substância, a pena para quem é encontrado com crack já foi 10 vezes maior do que a pena para quem tinha cocaína. Quem usa cocaína é um determinado público de alto poder aquisitivo, e quem usa crack, baixo poder aquisitivo. Crack é um subproduto, é mais barato, embora seja quimicamente igual, causa o mesmo efeito, tem as mesmas características. É uma forma de você colocar aquelas pessoas indesejáveis de um determinado sistema econômico à margem, né, trancafiadas em prisões que, no caso dos Estados Unidos, são geridos pela iniciativa privada. Então você ainda tem ali aquela prisão com a obrigatoriedade de trabalho, gerando lucro para aquelas instituições privadas que exploram o trabalho do preso. Tem muita gente que diz que é uma nova forma de escravidão hoje, que a perpetuação da escravidão se dá pelo direito penal. Isso é assim, um exemplo de como você pode usar o direito penal para exclusão social. Professor, o senhor está tratando de um assunto que todos os nossos telespectadores debatem no dia a dia, que é essa questão da guerra às drogas. O senhor falou que a droga tem sido uma ferramenta, o proibicionismo tem sido uma ferramenta usada para determinadas pessoas, para excluir da vida na sociedade determinadas pessoas. Como é que o senhor vê essa questão da legalização e o controle do comércio de drogas? Isso seria um caminho para reduzir esse número elevado de pessoas presas no Brasil? Eu diria que a experiência mundial de criminalização de drogas falhou. Não falhou só no Brasil, falhou no mundo inteiro. Você já tem hoje documentos internacionais, a ONU se reunindo, os países se reunindo para buscar uma outra alternativa que não seja lidar com a questão da droga via direito penal. Assim, desde que a humanidade existe, você tem o uso de substâncias que alteram consciência. Então, o álcool, por exemplo, os textos de 2.000 anos, 3.000 anos, você já tem o vinho, você já tem a cerveja. Esse foi o primeiro milagre que Cristo fez, né? Então, assim, é muito comum a sociedade conviver com drogas, né? O tabaco também, enfim, algumas drogas são aceitas, outras drogas não são aceitas. E as experiências de proibir determinada droga são sempre muito falhas. Nos Estados Unidos, um dos períodos mais violentos foi o período da lei seca, da proibição de comércio de álcool, e aí surgiram grandes criminosos, feito lá o Al Capone, vivia justamente desse comércio ilegal. E hoje você vê no mundo e vê no Brasil também a criação de um crime organizado todo em volta de uma proibição. Imagina se você tira do crime organizado, dos traficantes, o principal meio deles, que é o meio financeiro. Como é que você tira o dinheiro dessas pessoas? Simples, você legalizando as drogas, a pessoa vai comprar num estabelecimento fiscalizado pelo governo, vai pagar impostos, aquele dinheiro dos impostos, o que é arrecadado, pode ser usado no tratamento, e você pode enfrentar a questão do abuso de drogas, porque isso também é um problema social, não com a via do direito penal, mas com um outro tipo de abordagem, uma abordagem médica, por exemplo, né? Como você tem com álcool, como você tem com tabaco. Qualquer maço de cigarro, tem lá, diz que 136 se você quer se livrar do vício do tabaco. E o álcool também é uma droga perigosa, mas é autorizada e fiscalizada. Então, assim, não é apenas você tirar pessoas da cadeia, você romper um ciclo de violência que se inicia a partir do comércio ilegal, das pessoas que se colocam numa posição de risco porque vão eventualmente adquirir aquela droga, não sabem qual é a procedência, não sabem qual é a qualidade, enfim, não são esclarecidas, isso fica um pouco tabu, então não sabem como usar, não podem discutir esse uso, como você pode discutir o uso do tabaco, como você pode discutir o uso do álcool. Então, assim, a informação, enfrentar as coisas como elas são, é infinitamente mais efetivo do que
colocar tudo embaixo do tapete, e esse tapete sendo o direito penal. Professor Botino, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor falou aqui, né, antes de entrar nessa questão das drogas, regulamentação versus liberação, esses efeitos danosos do proibicionismo, o senhor usou a palavra criminalização ao invés de criminalidade. Né? O que nós temos assistido no Brasil, quer dizer, nos Estados Unidos também, já que o senhor trouxe o exemplo dos Estados Unidos, que é o país que mais encarcera no mundo, né? O Brasil é o terceiro, já com 750 mil presos e 40% deles provisórios. O senhor usou a palavra criminalização. Né? O que nós estamos vendo atualmente é um aumento da criminalização ou um aumento da criminalidade? São dois fenômenos distintos? Sim, são dois fenômenos distintos, estão relacionados, mas a decisão política do que você vai transformar em crime, e aí essa ideia da criminalização, o que você vai criminalizar, é uma decisão, enfim, política do Congresso, e infelizmente hoje existe um certo discurso populista, e a gente vai chamar isso de populismo penal, que faz com que as pessoas acreditem que a solução para os problemas é transformar comportamentos em crime. E muitos desses comportamentos não causam nenhum tipo de mal a ninguém, não afetam, não invadem o direito de outra pessoa. Então, o uso de drogas é um bom exemplo. Assim, um dos argumentos do ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele votou a esse respeito no Supremo Tribunal Federal, foi o seguinte: olha, o Congresso escolheu criminalizar, né, o uso de drogas. Será que ele poderia fazer isso ou não poderia fazer isso? Talvez o Congresso só pudesse transformar em crime comportamentos que violassem o direito de outra pessoa. E a pessoa que usa droga não viola o direito de ninguém. Se ela faz mal a si própria. Então, esse tipo de escolha política do Congresso não seria autorizado. Essa foi uma das linhas de argumentação do ministro Barroso, e nisso ele foi acompanhado também pelo ministro Fachin e pelo ministro Gilmar Mendes. Enfim, esse julgamento depois foi suspenso com pedido de vista, e ele aguarda ainda a continuidade. A criminalidade acaba sendo o efeito daquelas escolhas que você faz. Então, se não fosse ilícito portar drogas, quantas dessas pessoas, dessas milhares de pessoas que estão presas, deixariam de estar presas? Né? Quantos dos vários pequenos traficantes, pessoas que, enfim, vendem... Familiares hoje, né? Mulheres, mães exatamente. estão sendo criminalizadas. Que, na verdade, enfim, jamais foram presas com arma, jamais tiveram qualquer tipo de comportamento violento e hoje estão encarcerados, deixariam de estar. Quer dizer, o Estado gastaria menos recursos com os presídios, poderia, assim, fazer com que esses presídios fossem lugares mais passíveis de controle, porque é impossível controlar um lugar superlotado, você acaba tendo que fazer uma série de concessões, né, para poder gerenciar centenas de pessoas num espaço ínfimo, com gastos elevados. Assim, é priorizar. Assim, acho que o encarceramento é uma medida extremamente drástica, e sim, e se ele é necessário, há quem acredite que não é, mas se ele é necessário, deveria ser, assim, limitado a situações muito específicas, né? Enfim, pessoas que de fato representassem um risco para a sociedade, um risco para as outras pessoas. Eu queria te fazer uma pergunta. Jamais sonharia em participar de um programa que falasse sobre isso. Pelo seguinte, eu fiz um programa de televisão na Rede Bandeirantes há anos atrás sobre a descriminalização das drogas. Foi um negócio tão impressionante, porque nós chamamos advogados, juízes, os caras da Polícia Federal, e um deles provou que não tem como descriminalizar isso pelo orçamento de desembargador Ciro Darlan da prevenção. São milhões de dólares, é muita gente ganhando dinheiro na descriminalização. São mergulhadores nos portos de Nova York, Rio de Janeiro, Amsterdã, para olhar nos cascos do navio. Quanto ganha um mergulhador desse? Cachorros, policiais, não sei o quê, tecnologia, não sei, farejando nos aeroportos. Isso é muito emprego. É muito dinheiro na prevenção. Quem vai acabar com isso? Se o cara assina um negócio, não tem mais isso, você desemprega e você não tem como alocar,
milhões de dólares por ano. Não sei quanto é hoje, mas era uma barbaridade. Então, olha que loucura. Ninguém é a favor do vício. Nem álcool, ninguém é a favor do cigarro, nem do álcool, nem da droga pesada ou leve. Mas o que acontece é que tem alguma coisa muito errada e que eu acho que você está tocando nisso. Gente presa sem necessidade, advogados fazendo, desembargadores, juízes, trabalhando... Vai reduzir muito o nosso trabalho, né, Ciro? É verdade. Vai ter que desativar Mas não algumas interessa a câmaras ninguém, aqui. concorda? Se a gente olhar para o interesse público, não. Mas se olhar egoisticamente para quem está ganhando dinheiro, é esses que apostam no proibicionismo. É esses que estão ganhando dinheiro. Na verdade, quem está ganhando dinheiro com o tráfico de entorpecente não é o traficante, porque o traficante está preso. Isso. Né? Não é a família do traficante. Quem está ganhando dinheiro são esses colaterais aí. É a indústria do proibicionismo. A indústria do proibicionismo. É isso, professor Tiago? Mas essa indústria poderia ser facilmente substituída por outra. Assim, a Califórnia, nos Estados Unidos, foi um dos primeiros estados a autorizar, a legalizar o uso de drogas. E você viu ali florescer uma outra indústria, né? Pessoas que plantam, empresas que processam, que vendem. Quer dizer, é claro que quando você modifica determinado cenário jurídico, eventualmente o dinheiro que é gasto com prevenção, ele pode ser gasto de outra forma. Né? Assim, a questão é que hoje você tem esse gasto com prevenção, um gasto oficial, e você tem uma grande massa de recursos que está fora do sistema, porque é ilícito. Né? Agora, imagina se esse dinheiro viesse para o sistema, fosse tributado. Você teria pessoas dentro da legalidade, enfim, né? Vendedores de drogas seriam empregados para vender as mesmas drogas. Você tem vários países que fizeram isso. Então... Deixa eu só te dizer, aquilo que você falou é importante, que pela observação desse programa, que os médicos diziam, quem se droga chapa. A pessoa chapa, a pessoa fica fulminada naquela viagem louca. Agora, quem bebe álcool agride. Pode até matar. Eu não posso falar sobre isso, porque isso eram médicos falando, mas havia um consenso de comportamento muito interessante, que eu não posso, mas que você deve saber. Acho que as drogas têm efeitos diferentes e podem ter efeitos diferentes, a mesma droga em pessoas diferentes. Mas a questão é a seguinte, isso é um problema. Existe um abuso de qualquer tipo de substância, pessoas podem se viciar em diferentes tipos de substância. Até chocolate, né? Em vários tipos diferentes de substância. E a questão é a seguinte, as duas opções que se colocam são enfrentar isso com transparência ou não enfrentar essa questão. Assim, o direito penal não foi capaz de reduzir a quantidade de pessoas que utilizam droga. Não foi capaz. Né? Então você tem que, na verdade, trazer essas pessoas para a luz, no sentido da transparência, no sentido de você saber quantas pessoas usam, como que usam, com que frequência usam, como que tratam. Enquanto esse assunto for proibido, enquanto essa questão for proibida, esse assunto também é tabu e você não consegue enfrentar isso. Né? Então, assim, se é uma questão de saúde pública, se é uma questão que afeta a sociedade, você tem que trazer, você tem que poder enfrentar isso com os dados, sabendo o que é exatamente que tem ali. Professor, vamos voltar para o nosso tema da criminalização, embora não tenhamos saído dele. O senhor é diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Como é que estão hoje os cursos de Direito? Como é que os nossos advogados estão sendo preparados para essa nova sociedade criminalizada? Porque tudo está criminalizado. Você olhar para uma mulher bonita e convidá-la para jantar é um assédio sexual, você pode sofrer até um processo. Hoje, todas as relações estão criminalizadas, a questão da homofobia, a questão das relações domésticas. Como é que os alunos de direito estão sendo preparados para esse mundo, para essa sociedade onde tudo é crime? Pois é, desembargador, eu acho que quando eles entram numa faculdade de Direito, pelo menos uma das minhas maiores preocupações é fazer com que eles consigam fugir um pouco do senso comum.
fugir um pouco desse discurso de aposta, de crença que o direito penal é capaz de melhorar uma sociedade, para ter um olhar mais crítico sobre isso, né? Então, o desembargador João Batista Damasceno disse aqui: o Brasil é o terceiro país com o maior número de presos. E desses países que tem um grande número de presos, Estados Unidos, Rússia, China, o Brasil é o único que as taxas continuam crescendo, né? Os outros, as taxas de encarceramento têm diminuído. Bom, o direito penal resolveu, tornou essa sociedade mais segura, tornou essa sociedade melhor. Será que a única forma de lidar com os nossos problemas é usando o direito penal? Então, acho que fazer com que os alunos possam questionar, possam enxergar outras possibilidades de lidar com questões sociais é muito importante. E muitas vezes acabar com alguns mitos, né? Você tem mitos de que, enfim, a prisão é um espaço onde você vai ressocializar. Assim, eu já visitei vários presídios. Não há um presídio em que a pessoa, enfim, saia melhor do que entrou. Saia melhor, ou seja levada a um processo positivo, né? Ao contrário, é muito ruim. E não é Rio de Janeiro, é Brasil, e não é Brasil, é mundo. As prisões no mundo inteiro são ruins. Você pode ter o exemplo lá da Dinamarca, onde tem uma prisãozinha com 50 pessoas, é lindo, é fantástico, é maravilhoso, mas essa não é a realidade do mundo. A realidade do mundo é que as prisões são muito ruins. Então, essa frase que se escuta no senso comum de que no Brasil só se prende pobre e preto, qual é a tua opinião sobre ela? Quer dizer, já contextualizando nisso que você está falando, sobre como a sua opinião sobre as prisões. Não é uma opinião que o Brasil só prende pessoas pobres, negras e jovens. Isso é verdade, isso está nos números do Departamento Penitenciário, está nos números do CNJ, né? Você tem lá, são jovens entre 18 e 25, com pouca formação escolar, e negros e pardos, né? Então, a gente está pegando uma grande parcela da juventude brasileira, está encarcerando, e em outros países isso acontece também da mesma forma. Isso acontece por aquelas escolhas do que a gente vai transformar em crime, de como que a gente vai lidar com essas pessoas. Acho que a ideia de você ter prisões, a única forma viável de você ter prisões são com poucas pessoas presas. Então, a explosão do encarceramento, esse processo de superencarceramento que outros países já perceberam que é muito ruim e estão num sentido oposto, a gente ainda segue em direção a esse precipício. Você imagina uma solução para isso, Tiago? Sim, acho que é mudar um pouco a cultura das pessoas, dessa crença no direito penal, de achar que o direito penal é bom, resolve melhor alguém. Assim, acabar um pouco com esse olhar acrítico, com esse senso comum, talvez modifique, sim. Quantos juízes condenam pessoas à prisão e jamais foram uma prisão? Jamais se preocupam em ver o que está acontecendo com aquela pessoa que ele condenou depois, né? O que está sendo feito com aquela pessoa? Porque, assim, imagina você prender uma pessoa, a pessoa fica lá 3, 4, 5 anos, você gastou uma fortuna para que aquela pessoa ficasse presa, é caro o custo de um preso no Brasil, você investiu um dinheiro enorme para que aquela pessoa não melhorasse nada ou, como a Cláudia falou aqui, eventualmente até piorasse. Você tem um outro problema do superencarceramento que é relacionado com as grandes facções criminosas. Então, hoje você tem uma grande facção criminosa no estado de São Paulo, chamada Primeiro Comando da Capital, PCC, onde grande parte do dinheiro que ela arrecada de presos e familiares de presos, para que aquela pessoa que está num presídio onde não tem acesso a um papel higiênico, a um sabonete, a um shampoo, uma escova de dente, uma pasta de dente, a um remédio, tudo tem que ser pago para que a pessoa tenha acesso a isso. O Estado não consegue prover tudo isso, é muito caro, enfim. E acaba que essa facção criminosa viu ali um negócio e controla aquilo ali. Então, e isso, assim, vários trabalhos acadêmicos já apontam isso, né? Como que essa facção se enriqueceu a partir de um processo de superencarceramento. Então, se a gente não olha, se a gente não pensa e foge do senso comum, a gente continua, enfim, alimentando o próprio crime. Professor Bottino, esse nosso programa tem o objetivo de discutir as instituições, né? E eu vou aproveitar a sua cultura, o seu conhecimento e o seu posicionamento como um advogado brilhante que e o papel do judiciário nisso, porque não existe nenhuma pessoa presa
sem a assinatura de um juiz. O que o senhor acha? Qual é a visão que o senhor tem do nosso poder judiciário encarcerador? Bom, existe aí uma questão interessante de um certo distanciamento, muitas vezes, do juiz de primeiro grau, do tribunal de segunda instância, dos tribunais superiores. Então, o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, julgando determinados casos, estabeleceu critérios, né, colocou isso por escrito, a gente chama isso de súmulas, súmulou determinadas matérias. E muitos tribunais de segundo grau, na hora de aplicar a lei ao caso concreto, desrespeitam esse entendimento. Por que isso? Porque muitas vezes o que acaba prevalecendo não é a lei, não é o entendimento dos tribunais superiores, é um agir pessoal, um certo voluntarismo do judiciário. Infelizmente, esse voluntarismo, graças a esse senso comum punitivo, é no sentido de encarcerar mais, de punir mais. E assim, o Poder Judiciário, ele sim, tem a função de julgar as pessoas, dizer quem praticou um crime, quem não praticou um crime, mas também de aplicar uma pena que seja adequada para aquela situação. Assim, existem várias possibilidades de pena que não são de prisão. Ainda falando que a pessoa que praticou um fato que está ali descrito como crime não deva receber algum tipo de pena. Mas não precisa ser a privação de liberdade, nem a proibição de comer queijo, né? Nós vimos outro dia um caso desse aqui no Rio de Janeiro, não sei se você acompanhou. A pessoa foi presa, né? Tá lá um ex-governador preso, e encontraram, né, com estardalhaço, com mídia, com o Ministério Público, que tinha queijo dentro da cela dele, ele estava comendo queijo. Eu fui ver a decisão não proibia de comer queijo, era só privativa de liberdade. Não, essa questão dos alimentos, desembargador, de fato houve lá uma série de críticas. Olha, um absurdo, o diretor do presídio deixou entrar queijo, deixou entrar bolinho de bacalhau do restaurante chique do Leblon. Assim, a verdade é que o diretor desse presídio, como de todos os outros presídios, autoriza que qualquer familiar de qualquer preso leve alimento para esses presos, porque ele sabe muito bem que assim, as refeições que o Estado serve devem ser complementadas pela família se ela quiser. Então, assim, não existe uma proibição de que familiares levem alimentos para os presos. Você leva o alimento, fiscaliza, vê se não tem, né, enfim, alguma coisa dentro do bolo, ou dentro do biscoito. Mas, sim, o Estado sabe que ele não tem condições de prover aquilo, né, e, enfim, autoriza que as famílias façam isso. Se aquele preso tem mais recursos do que o outro, ele vai talvez ter, né, o queijo e o outro não vai ter o queijo. O ideal é que o Estado provesse para todos, mas assim, a taxa de encarceramento é muito maior do que a condição do Estado de assim, financiar esse preso, né, de custear esse preso. Doutor Tiago, deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre essa concepção do direito penal, né? O direito penal ele surge como uma contenção ao poder punitivo do Estado. Né? O rei antes, né, pelo mesmo fato, para uns, você vai, né, plantar aqui, né, um alqueire aqui de trigo, então você não, você vai morto, pelo mesmo fato. Né? Não existia parâmetro. Ou ele não gostava de uma conduta, ele condenava, ou o dia que ele estava de bom humor, ele achava que aquilo ali era irrelevante. Então não existia um direito que pautasse a conduta, né, desse poder punitivo do Estado. Então o direito surge para regular muito mais o poder de quem pune do que a prática social, né? Então, o direito penal é isso, é a contenção do direito punitivo do Estado, dos juízes, sobretudo dos juízes, né, com as suas sanhas punitivas. Eu tenho a sensação de que nós tivemos uma mudança, que hoje o direito penal, eu acho que vê se está correto esse raciocínio, o direito penal tem sido muito mais utilizado numa contenção, né, não mais do poder punitivo do Estado, que está livre, mas na contenção de um tipo, né, de uma parcela da população. Prende os meninos que estão fazendo rolezinho. Né? Os meninos estão quebrando vidraça, não estão fazendo nada no shopping. Eles estão indo, eles são pobres, miseráveis, mal vestidos, desdentados, negros, moram na periferia. Eles querem passear num lugar onde a classe média passeia. E eles vão lá fazer rolezinho, eles são presos como sendo um perigo. Né? E aí é um perigo potencial, não um perigo efetivo, né? A ordem. Né? Então tem um direito penal aí que está sendo utilizado, né, para conter uma população,
né? Fora, né, dos lugares privilegiados da cidade, né? Então tem aí um crime de perigo, né? A própria existência parece que ameaça uma outra parcela da população. Tem sentido isso? Esse direito penal sendo usado como contenção de uma parcela excluída da sociedade? Sim, você vê vários movimentos. A ideia da criminalização dos rolezinhos é um exemplo. Outro exemplo ocorreu no Rio de Janeiro alguns anos atrás. Foi a criminalização dos flanelinhos. Queriam prender todos os guardadores de carro, né, imputando a eles, né, acusando eles do crime de exercício irregular da profissão. Então, várias pessoas foram presas. Assim, você pode usar o direito penal para perseguir determinados grupos. Você pode fazer isso quando você elabora a lei, ou você pode fazer isso quando você aplica a lei, né? Uma lei que não foi pensada para aquele caso é aplicada, enfim, para uma outra situação. E você pode usar o direito penal como forma de proteger a liberdade, né? Supostamente, o direito penal, assim, quando você define um comportamento como proibido, você autoriza todos os outros. Então você protege a liberdade. Você diz, olha, você pode fazer tudo menos isso aqui, né? A questão é que se você pega aquilo que deveria ser a exceção e transforma na regra, se você quer usar aquela proibição para limitar a liberdade das outras pessoas, seja com um viés socioeconômico, seja com um viés racial, seja com um viés de gênero, seja com qualquer tipo de olhar ideológico, o que acaba acontecendo é que esse direito penal extrapola em muito o que ele foi pensado para proteger, né? E ele deveria proteger lesões, né, a um bem jurídico específico. Quando você usou essa expressão crime de perigo, talvez lá o telespectador não tenha associado imediatamente, mas é que você deveria reservar essa punição extrema de perda da liberdade para aqueles atos também extremos, que também afetaram ou a propriedade, ou a vida, ou a integridade física de alguém, né? Você não deveria usar o direito penal para qualquer tipo de banalidade. Agora, professor, eu quero saber, viés isso, viés aquilo, como o senhor falou, eu quero saber como é que um professor jovem está preparando futuros advogados jovens para o mundo com tecnologia. Porque o negócio é o seguinte, desembargador Ciro Darlan, a tecnologia está avassaladoramente rápida. Como é que você está preparado, o senhor está preparado para ser advogado, preparar jovens para um mundo que enxerga tudo? Não tem dúvida, a pólvora está lá. A arma está aqui, o cara atirou, o capacete viu, a câmera filmou. Então, as prisões, em vez de 700 mil detentos, vai ter 2 mil. O que vai acontecer? Você já fez essa conta? Olha, Gilce, o pessoal novo é muito acostumado com tecnologia, desde praticamente nasceram com tecnologia. Então, nada disso para eles é novidade. Talvez seja até mais difícil para nós do que para eles lidar com isso. E a questão é que essa tecnologia ela poderia ser muito bem utilizada, não para, enfim, só produzir a prova daquele crime que já aconteceu. Porque, assim, o direito penal ele sempre chega atrasado. O ideal é que ele não chegue, o ideal é que não haja o crime. Então, essa tecnologia deveria ser usada para prevenção do crime, não para ficar correndo atrás de um prejuízo. O ideal é que não houvesse esse prejuízo, mas as causas e as raízes do crime, elas estão, assim, ligadas a outros fatores, né? A questão é a seguinte: como que a gente pode usar a tecnologia para prevenir o crime? Você pode botar câmeras, isso de alguma forma vai desestimular a pessoa de praticar um furto ou de praticar um roubo, porque ela sabe que ela está sendo vigiada, que vai ser filmada. Agora, se essa pessoa não tem outra opção a não ser praticar um furto ou um roubo, porque ela não tem educação, porque ela não tem emprego, porque ela não tem acesso a lazer, a cultura, a saúde, o que adianta? Na verdade, você precisa diminuir o crime, e você diminui o crime incorporando essas pessoas na sociedade antes. Você não pode deixar para incorporar elas na sociedade, colocá-las dentro do sistema via penitenciária. Você deveria começar colocando essa pessoa via escola, via hospital, via centros de lazer. Bom, uma parte dos crimes
está relacionada à condição socioeconômica. Assim, nem todos os crimes seguem esse padrão. Os crimes são muito diferentes. Então, crimes sexuais, por exemplo, assim, em momentos de crise econômica, eles não aumentam, nem diminuem. É um traço. Agora, crimes patrimoniais, em momentos de crise econômica, as pessoas perdem o emprego, os furtos aumentam, né? Então, está relacionado a esse fator. Crimes econômicos praticados pela classe socioeconômica mais privilegiada, tem outras razões de existirem. Então, a ideia é você entender o que são os fatores que levam à criação de um crime e atacar esses fatores, modificar isso um pouco. Então, se discute muito, por exemplo, quando você fala de criminalidade dos poderosos, crime de colarinho branco, o que ele faz com que pessoas que já têm uma boa condição econômica pratiquem crime? Aí você vai ter lá, enfim, uma série de fatores, que é a pressão para que esse cara seja, né, um gestor bem-sucedido, que ele ganhe milhões, e uma certa característica cultural de avaliar se a pessoa é boa ou é ruim pelo tamanho da conta bancária dela, pelo que ela possui, não pelo que ela é. Então isso vai gerando nas pessoas a crença de que ele só é bom, ele só é, enfim, um cidadão a ser admirado se ele faz muito dinheiro. E ele vai ter que fazer esse dinheiro de alguma forma, vai ter que fazer esses milhões, eventualmente praticando um crime. Então, assim, se você muda um pouco isso, se você muda o olhar que você tem sobre a pessoa, talvez você possa, de fato, lidar com o crime de uma forma um pouco mais inteligente, né? Acho que assim, ficar enxugando gelo, né? Assim, se você não ataca o problema do que gera o crime e ficar só lidando com as consequências daquilo, você não está resolvendo nada. Então, para dar o exemplo das drogas, né? O que você faz para acabar com todos os crimes relacionados a tráfico, uso de drogas, e todos os crimes relacionados ao tráfico significa crimes que têm violência, comércio de armas, corrupção. Bom, se você deixa isso daqui que hoje é crime e tira do crime, o traficante não vai ter mais por que corromper ninguém, ele não vai ter mais por que comprar arma, ele não vai ter mais por que atuar de forma violenta, você resolve o problema. É claro, você não pode simplesmente descriminalizar e falar assim, olha, pronto, se virem aí. Não, você vai ter que regular. Como você regula várias outras áreas. Cobra imposto. Várias outras áreas. Isso protege. A polícia fica mais protegida, concorda? Não tenha dúvida. A polícia fica protegida. Vários policiais, eu diria assim, muitos policiais são a favor da descriminalização das drogas, porque eles sabem que eles prendem um no dia seguinte, outra pessoa está no lugar, porque aquilo dali é um comércio que não pode parar. Assim, a gente tem uma expressão lá em economia que se chama de demanda inelástica. O que significa isso? Por maior que seja o preço, as vendas vão continuar. Você pode aumentar o preço do leite em 50%. As pessoas vão continuar comprando leite. Você pode aumentar o preço do pão em 50%. As pessoas vão continuar comprando pão. Pode aumentar o preço do combustível para R$10, que as pessoas vão formar fila para abastecer o carro. As pessoas dependem disso. Cláudio sugeriu que a cerveja, o álcool, isso acontece com as outras drogas também, isso acontece com o tabaco, isso acontece com o cigarro, né? O preço do cigarro, assim, em outros países aqui no Brasil, imagina, um maço está aí em torno de R$8. Assim, na Europa você vai pagar, sei lá, 10 euros, que seria 40 reais. Nos Estados Unidos você vai pagar 25 dólares, que seria, enfim, 50 reais. É muito caro, as pessoas mesmo assim compram, porque elas são viciadas. Então, a questão é a seguinte, você pode lidar com as drogas de uma outra forma, né? Regulando, cobrando imposto, enfim, dá um certo trabalho, muda uma certa cultura, mas você enfrentou o problema que gera o crime, né? Você tirou a causa do crime. E você pode fazer olhando cada crime, óbvio, com as suas características, né? Enfim, tem causas diferentes. Professor Tiago, eu gostaria de perder uma oportunidade para o senhor falar um pouquinho, já que o senhor é um professor, da questão da ética na justiça atualmente. Antigamente, quem delatava os outros era um traidor, Judas, né? Temos a história do Domingos Fernandes Calabar. Hoje, Joaquim Silvério dos Reis são grandes traidores da história do Brasil e da história universal. Hoje o cara que delatar é premiado. Delação premiada. O que o senhor acha da questão ética dessa nova modalidade? Antigamente, né, a literatura nos mostra que os grandes investigadores, Sherlock Holmes, era aquele que fazia investigação detalhada, ia atrás do acusado, do suspeito, virou literatura. Shakespeare escreveu sobre isso.
Hoje não, hoje a coisa se simplifica num ato de traição. O que o senhor acha desse instituto de delação traidor ou premiada? Eu vou separar em dois aspectos, né? Então, assim, tem pessoas que acham que você não pode dar nenhum tipo de benefício para um criminoso só porque ele, enfim, está delatando os outros, né? Porque ele seria até mais criminoso, né? Porque ele estaria traindo os seus comparsas. Outras pessoas acham que não, que isso é um meio de você ser mais eficiente na busca da prova. O Congresso tomou lá uma decisão, em vários momentos da nossa história, de dar prêmios. Então você dá um prêmio para a pessoa que confessa um crime, você reduz a pena dele. Você dá um prêmio para a pessoa que, enfim, devolve os bens que foram furtados, por exemplo, você reduz a pena dele. Eu, pessoalmente, não gosto da delação premiada, da colaboração premiada. Eu vou explicar por quê, mas eu entendo que é uma decisão que o Congresso pode tomar. Acho que está dentro do espaço. Não sou aquela pessoa que acha que você pode inventar princípios na Constituição só para adequar a Constituição que você acha que é melhor. Acho que passou no filtro do Congresso, o Congresso votou, é uma decisão legítima, né? Assim, eu, particularmente, vejo que isso pode gerar uma certa dependência das agências de investigação, polícia, Ministério Público, uma certa dependência do criminoso. Você passa a depender do criminoso para poder descobrir um fato, você meio que se acomoda. Isso é muito perigoso, porque a verdade do colaborador, a verdade do delator, ela é sempre parcial. Então, assim, é muito comum você ver em vários acordos de colaboração premiada, pessoas que são chamadas para falar de novo, porque da primeira vez ocultaram uma parte. Normal, às vezes ele vai proteger uma pessoa, vai falar mais de um, vai falar mais do outro. Pode até falar de um elevador, levar uma pessoa à condenação por um elevador num triplex que não tinha elevador, né? Aí a gente vai ir para o outro ponto, que é o seguinte: no momento em que você oferece coisa demais, no momento em que o prêmio que você dá é alto demais, isso acaba fazendo com que as pessoas façam qualquer coisa para obter aquele prêmio. Então, imagina a seguinte situação: o sujeito foi condenado a 20 anos, tem lá a sentença, condenado a 20 anos. Se ele colaborar, se ele, enfim, indicar alguém que o Ministério Público, investiga, é suspeito, acredita que praticou um crime, mas não tem provas, se essa pessoa delatar, a pena dela reduz para 2 anos. E se ela mentir, ela mantém a pena dela de 20 anos. O que essa pessoa vai fazer? Talvez essa pessoa acabe delatando, sem ser verdade, porque ela não tem nada a perder, ela só tem a ganhar. Então você tem aí uma série de benefícios que foram dados, enfim, e existem já alguns estudos sobre a Operação Lava Jato, por exemplo, de pegar os acordos de colaboração e ver o que foi dado para determinados colaboradores, coisas que não tem nenhum tipo de previsão na lei, né? E você olha e fala assim: meu Deus, o que se ofereceu para essas pessoas foi tanto que será que eu posso confiar que essas pessoas não acabaram sendo levadas a fazer isso? Tamanho foi a premiação. Então você tem caso de bens que são declaradamente de origem criminosa e que foram deixados para os filhos do colaborador, para a ex-mulher do colaborador. Está lá, no acordo, está escrito: esse bem tem origem criminosa, mas vai ficar com a filha do colaborador. Está escrito. Você tem pessoas que foram condenadas apenas, enfim, há 2 anos em regime domiciliar diferenciado. Eu fui ler o que era o regime domiciliar diferenciado, que não existe na lei, que eles inventaram no acordo. O sujeito tem que dormir em casa todos os dias, a menos que ele avise antes. Bom, qualquer pessoa casada vive essa mesma situação. Você dorme em casa todos os dias, nesse regime. Você avisa antes. Enfim. Eu vivo nesse regime. Eu durmo em casa todas as noites. O filho que mora com os pais, ele também tem que avisar os pais, né, se ele vai dormir fora de casa. Então, assim, essa pena, na verdade, não é uma pena. Isso é a vida normal das pessoas. Não tem nada demais nisso, né? Então, se oferece um benefício tão grande para essa pessoa, isso é complicado. Então, e tem um terceiro problema, que são as circunstâncias em que você obtém esse tipo de colaboração, né? Porque essas circunstâncias também podem influenciar negativamente no que seria a ideia da colaboração. Você pega uma pessoa, prende essa pessoa fica meses presa, e aí depois ela já está lá, enfim,
desesperada para obter a liberdade, você diz tudo que você precisa é delatar alguém. E a gente teve, por exemplo, um caso na Operação Lava Jato, que foi do Vacari. Ele foi condenado pelo Sérgio Moro com base no depoimento de 6 colaboradores. 6 colaboradores disseram que ele praticou um crime. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar a apelação desse caso, absolveu o Vacari. Falou assim, olha, tudo que existe aqui são 6 pessoas falando que ele praticou um crime. Não tem nenhuma prova. E o problema é que todas essas 6 pessoas receberam benefícios para falar isso. O ponto é, assim, se você dá muito benefício e você não tem nenhuma consequência grave para a pessoa que mente, você vai fazer com que essa pessoa minta. E você pode acabar, enfim, prejudicando outra pessoa. Prejudicando, no caso, esse sujeito que foi condenado e depois foi absolvido. Né? Então, o terceiro problema que eu vejo na colaboração premiada hoje é o seguinte. Imagina lá o réu e o Ministério Público, o réu assistido pelo seu advogado, fazem um acordo. Fizeram esse acordo, o juiz homologa. Pode ter a maior barbaridade nesse acordo. Se o juiz homologar, ninguém vai poder rever. Porque isso não vai ser levado para o tribunal. Isso não vai ser levado para outras instâncias, né? E assim, essa é uma lei relativamente recente, né? Ela é de 2013, entrou em vigor em 2014. Então a gente tem 4 anos de utilização. Qualquer outra lei, quando entra em vigor, assim, a realidade é um pouco diferente daquilo que o legislador pensou quando ele criou a lei. Então, você tem que ir ajustando, aparando as arestas, fazendo com que aquela lei, aquele instituto funcione bem. Isso é feito pelos tribunais, né, julgando recursos, julgando apelações. Mas se ninguém pode recorrer de nada disso, como que esse instituto vai melhorar? E como que você vai padronizar? Você pode ter 2 pessoas em situações idênticas fazendo acordos completamente diferentes. Assim, um dos acordos que eu tive acesso já está divulgado, está na internet, qualquer um pode ter acesso. Tem o acordo lá do Sérgio Machado, tem lá uma cláusula dizendo que o Brasil não vai fazer cooperação internacional com nenhum país, a menos que esse país ofereça um acordo tão vantajoso quanto o que ele teve aqui. Agora imagina o Ministério Público propondo isso, um juiz homologando isso, e agora é o Brasil, perante a comunidade internacional, que está proibido de cooperar. E a gente tem tratados internacionais de cooperação. Isso parece aquela pessoa que faz uma promessa para o outro pagar, né? Olha aqui, se eu ficar bom da minha gripe, você vai subir a escada da Penha de joelhos. Mas o senhor traz uma coisa aqui que me trouxe a preocupação. Quando a gente fala da criminalização, né, o proibicionismo, dentre os seus efeitos, ele está o efeito da corrupção das instituições, né? O policial, ou quer dizer, outros agentes também, né? Mas o mais próximo ali do varejo é o policial, é o mais corriqueiro. Essas relações e essa liberdade de fazer essas coisas que nós estamos assistindo pode também trazer um problema para as instituições. Nós tivemos um caso de um procurador da República que simultaneamente atuava na assessoria do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e colaborava com o pessoal da carne, aí, com os caipiras da carne, para fazerem a delação. Né? E ele, inclusive, deixou o Ministério Público. E vai fazer concurso para juiz. E vai fazer concurso para magistratura. Né? Aqui é mais adequado para ele. Isso pode gerar problemas também nessas instituições. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. E até na advocacia. Essa semana houve um requerimento de vários deputados de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o comportamento de um advogado que fez um acordo de delação. Né? Aí o cliente A delatou B, depois ele virou advogado de B. E aí B delatou C, depois ele virou advogado de C, C delatou D, quando na verdade havia um conflito. Ele não pode defender pessoas quando uma acusa a outra. Então você tem uma série de questões assim, né? E aí você pode chamar isso de uma corrupção também, no sentido de... Corrupção institucional, né? Assim, né? O advogado tem um compromisso de defender aquele cliente, ele não pode defender... o cliente e também a pessoa que acusa o seu cliente. Então, de novo, acho que esse instituto da colaboração premiada, ele precisa ser mais bem regulado. Né? Enfim, e essa decisão de impedir recurso faz com que o Poder Judiciário não consiga padronizar isso. Mas, professor, no Tribunal do Santo Ofício da Inquisição existia um inquisidor chamado Sérvius Mouros, não tem nada a ver com Curitiba, está num livro da Santa Inquisição, e ele dizia o seguinte: se alguém souber que alguém disse ou fez algo contra a fé, que alguém admite tal ou qual erro, é obrigado a revelar ao inquisidor.
E lembrava também, quem me ajudar a cumprir a minha tarefa ganhará 3 anos de indulgência. Por exemplo, o escrivão que acabou de vos ler as prescrições ganhou 3 anos de indulgência. Quem me denunciar um herege ou suspeito ganhará o mesmo. Indulgência, né? Portanto, sede eficientes e lucrai indulgências. Quem poderia imaginar que em pleno século XXI nós voltaríamos à Santa Inquisição com os inquisidores do século XXI? Mas este programa foi muito rico, contou com um time maravilhoso, com a nossa querida Gilce Campos, que maravilha, agradecendo mais uma vez a sua presença, Claudinha Cataldi, essa maravilhosa jornalista que enriqueceu o nosso programa de hoje, desembargador João Batista Damasceno, obrigado, professor Tiago Bottino, aqui na TV comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET, toda quinta-feira às 21 horas, com a direção de Celso Goulart, produção do jornalista Paulo Marinho e pela Thaís Alcântara. Até a próxima quinta-feira no programa Encontro com a Justiça.